isso aí. Então, vamos continuando, vamos começar e vamos. Eu tô olhando aqui, ó, eu tô te vendo aí que eu tô vendo uma bandeira imperial no fundo aí, ó. Ah, sim, como a gente Mas ia, pode falar. como a gente ia falar sobre o tema, né? Então, eu tinha aqui umas imagens impressas, eu decidi colocar, e alguns trabalhos que eu fiz também relacionados ao Brasil. Bacana. Então, vamos lá. Vamos começar por você começando. Qual que é o trabalho que qual que é o trabalho que você faz hoje? É, é presidente da Câmara Jovem, isso? Isso, exatamente. Sou presidente Vamos lá. da Câmara Jovem. A Câmara Jovem, ele é um projeto da Escola Legislativa Professora Iraídes Rabelo, em parceria com a Câmara Municipal de Itajubá. Então, nesse projeto são selecionados 22 alunos, sendo 11 vereadores e 11 suplentes, ou seja, 11 vices de vereadores. E nesse projeto, a gente elege uma mesa diretora, da qual eu faço parte e sou a presidente. Ah, entendi. Mas assim, ele é. Como que funciona? Ele funciona igual se fosse um mandato mesmo na Câmara? Como que funciona o tempo que vocês é, ficam lá? Como que é essa parte? É um mandato de 5 meses, a gente meio que sente na pele o dia a dia de um vereador. A gente, para participar do projeto, tem que escrever um projeto de lei, que Certo? mais para frente, se aprovado pelos jovens vereadores, ele vai ficar é, como sugestões para os vereadores e também para o prefeito. Então, a gente exerce um mandato de 5 meses e, nesse período, a gente cria projetos de lei, nós votamos os projetos, a gente pode fazer uso do grande expediente, que é um momento que a gente pode expressar aquilo que sentimos sobre o nosso país, falando sobre a política nacional, municipal, é, estadual também. Então, é um projeto muito legal para aqueles que gostam de política e também para aqueles que não gostam, entender um pouquinho do que é o poder legislativo. Isso é importante para a nossa sociedade. Bacana. Ah, então, tipo assim, vocês têm como se fosse uma função de vereador mesmo ali e faz como se fosse toda a rotina, que fosse de vereador, assim, vocês fazem lá então. Exatamente. A gente tem reunião uma vez por semana, né? E Uhum. nessas reuniões, o padrão é sempre o mesmo. É a leitura da ata, né? Que a gente, aliás, perdão, a gente começa abrindo a reunião, desejando uma boa tarde. Em seguida, a gente parte para a chamada dos vereadores jovens. Aí depois o Bacana. presidente, né, no meu caso, abre a reunião. E aí a gente já começa com, acho que se não me engano, a leitura da ata e depois o pessoal aí vota se eles aprovam ou não a ata, se está tudo escrito corretamente. E depois a gente passa para a discussão dos projetos. É sempre um projeto por semana. E depois nós temos um momento legislativo, um momento voltado para meio que uma palestra do nosso diretor, em que ele fala um pouco sobre o que é o poder legislativo, como que ele funciona. A gente, inclusive, pode estar conhecendo os diversos sistemas que tem no mundo, inclusive a monarquia, o É. parlamentarismo e várias outras coisas. E depois a gente parte para o grande Uhum. expediente, que é esse momento que a gente expressa aquilo de opinião pública, né? Enfim, aquilo que é de interesse público. Ah, bacana. E como que é o olhar dos vereadores para vocês ali na Câmara ali? O que você acha? Oi? O que vocês acham? Como que você vê o olhar dos vereadores ali para vocês ali no trabalho que vocês fazem ali? Vocês têm um acesso bacana a eles? Eles dão feedback para vocês? Eles estão mais próximos? Eles te ouvem? Como que é essa parte? Bom, os vereadores, para assim começo de conversa, eles participam da nossa posse como vereadores jovens. É sempre mais ou menos em meados de agosto, então eles são convidados para a posse e fica a critério deles querer estar presente nas reuniões. Eu já estou participando da Câmara Jovem pela segunda vez, então esse ano foi o meu segundo mandato.
E ano passado, quer dizer, ano retrasado, 2022, eles participaram menos. Aí a gente apresentou para o prefeito Christian o projeto, ele ficou deslumbrado e ele pediu para que os vereadores participassem mais ativamente ali. Então, esse ano eles participaram mais, teve mais vereadores. Inclusive, a gente tem um acesso muito legal que eles disponibilizam o gabinete deles para a gente estar indo ali conversar. Inclusive, a enfermeira Rita, a gente vai ter uma reunião daqui uns dias. As primeiras reuniões nossas começaram no gabinete do Rafael, foi bem legal, fizemos um café ali o primeiro dia. Então, é bem acessível. A gente sempre encontra eles por ali na Câmara. Bacana. Então tem um feedback bacana da parte deles para com vocês aí na Câmara, em todos os trabalhos que vocês fazem aí. Sim, com certeza. Bacana. E aí no final a gente apresenta para eles também todas como eu digo, as reuniões mais importantes são as que eles participam, principalmente a de início, né, que é a nossa posse, e depois a de encerramento e apresentação dos projetos. Então eles estão sempre presentes. Ah, bacana. Olha aqui, ó, a enfermeira tá aqui, acabou de dar um feedback. É que você não tá conseguindo ver? Ah, sim, eu consigo ver o chat, só a sua imagem que ainda não apareceu, mas tá tudo bem. Então, é que ela respondeu aqui dia 7 de fevereiro. Ela é a Sim. enfermeira Rita, né? Ela Uhum. respondeu que dia 7 de fevereiro. Ah, bacana. E, não, bacana ter, eu vejo como muito salutar e muito legal ter esse tipo de projeto, porque a gente do movimento monarquista, a gente entende a importância da juventude, entendeu? Da galera ter esse contato desde pequeno, né? Desde pequeno. Sim. E uma essência da monarquia, que é um detalhe, uma primícia da monarquia é isso, é que é desde a infância. Se você pega Exatamente. países que tem essa, como o nosso tem, mas só que foi desde essa temática republicana ter tomado conta do Brasil, foi um pouco esquecida, vamos dizer assim. É, em países monárquicos, você vê o contato é desde pequeno, né? Então, nasce um príncipe herdeiro, a população já tem um contato com ele desde a infância dele. Então, ele não é um político ele não é um político, ele é mais um integrante da população que está num cargo que ele vai representá-lo. Né? Então, a gente entende que no Brasil não tem ainda essa, de forma geral, né, não tem essa proximidade, né? Não tem mas a gente vê a importância que tem de ter projetos assim, né? Da juventude estar mais inserida no contexto político, no contexto histórico, né? Que é o que a gente vai Sim. falar um pouco aqui também, né? A importância desse contexto histórico para a juventude, para as crianças, né? Ter um acesso desde criança a esse tipo de informação, de conteúdo, né? Exatamente. Inclusive, como brasileiro, ele tem essa questão de política, futebol e religião não se discute. Isso eu acho que é algo um pouco ultrapassado e que atrapalha muito quanto a essa questão de democracia, de participar ativamente da política. E o meu projeto de 2022 foi justamente para inserir nas escolas o estudo da Constituição, porque muita gente não entende, não não tá, não compreende muitas vezes seus direitos, não sabe dos seus deveres. Então, essa questão de cuidar das crianças desde pequena é muito importante. Isso envolve, inclusive, a educação, né? Uhum. Envolve muito. O movimento monarquista, ele tem entendido essa temática, sabe? E como o movimento, ele é um movimento apartidário, o movimento monarquista, ele tem essa vantagem. Ele é histórico e ele é apartidário, né? Então, o que acontece? Quando você envolve na monarquia, você está envolvendo com isso. Tem a parte política, claro, né? Tem a parte Uhum. política,
Porém, ele tem uma parte muito histórica, e a parte histórica eu posso falar que é até maior. Então, você vai aprofundar em conceitos, em história, em conceitos de tradições, né, que estão enraigadas, e isso vai para todo lado, para o político, para o familiar, para o social, né? Então, e isso que você falou de trazer a informação, de ter essa leitura da Constituição, eu acho muito importante, né? Porque eu até falei quando eu estive no podcast, a Constituição, vamos dizer assim, é a regra do jogo, né? Sim, com certeza. Muitas das vezes, muitas das vezes nós brasileiros não entendemos a regra do jogo. Aí a gente quer discutir o final, depois do final do apito do jogo, mas a gente não, não sabe as regras, né? Não sabe o que está rolando. Exatamente, não sabe nem muitas vezes seus próprios direitos, né? Para poder Exatamente. exigir daqueles. É igual as pessoas, elas costumam reclamar, o governo tá ruim, o governo tá ruim. Mas o que você tem feito, né, para impedir que o governo ficasse ruim? Você tem pesquisado seus candidatos para votar? Você tem participado ativamente dos debates públicos? Então tem toda essa questão. Com certeza. Como que eu posso dizer? Vamos lá. Você sabia você soube quando que tinha um movimento, alguém trabalhando em relação à monarquia aqui? Você ficou sabendo quando? Quando chegou essa informação? Foi no podcast? Você viu? Como que foi essa informação que chegou para você? Concernente à monarquia, movimentos assim eu conheci você no podcast, né? Agora, concernente ao resgate histórico, foi assistindo um documentário A Última Cruzada do Brasil Paralelo. Um documentário que, tipo assim, foi muito especial para mim, muito importante, porque desmontou toda aquela história que eu tinha ouvido no 4º ano do ensino fundamental, né? Que bacana. E me deixou muito brava no sentido de terem mentido para mim tantas coisas que eu acabei descobrindo, sabe? E que fazem sentido os argumentos que eles usam. Eu lembro que eu sempre fui apaixonada por história. Então, eu costumava fazer bonequinhos de papelão para eu brincar. E aí, eu fazia índios, eu fazia portugueses, eu fazia população negra, eu fazia navios. E quando eu descobri que todo esse tempo me enganaram, foi como se tivessem rasgado o meu coração. Então, descobrir a verdadeira história do nosso país foi algo incrível, sabe? E que eu acredito que nunca vão tirar isso de mim. Então, o primeiro contato com o movimento em si foi assistindo o podcast, né? Pessoas desse movimento. Mas já o contato com a história e a monarquia foi através desse documentário. Olha, você foi como se diz, na certeira. Ali no Brasil Paralelo, né? Ele tem feito um trabalho muito grande de resgate cultural para o Brasil, né? Eu aconselho a todos que estão na live, quem vai assistir a live depois, assistir os conteúdos do Brasil Paralelo, né? Porque o Brasil Paralelo, ele tem um compromisso em trazer o outro lado da história, que muitas das vezes na grade curricular, né, não é falado, né? Eu não vou entrar nem na questão de falar mal ou não é falado, né, no sentido, ou é ignorado, ou é levado um pouquinho para o sarcasmo, para um caricato, né? E não é falado a fundo, né? E no Brasil Paralelo, nessa série mesmo que você citou, é impressionante. Eu já assisti várias vezes esse documentário, porque é demais. É demais, tem muita informação, muito conteúdo. E a gente vê o quanto que a gente foi privado de informações, né? Com certeza. Isso é o que mais me parte o coração, sabe? De não ter acesso a essas coisas. Na escola, que foi um ambiente de educação que expande o seu conhecimento, né? Era para ser o principal ambiente para espalhar conhecimento. Na verdade, eles estão tirando isso de nós, né? Tirando isso do povo brasileiro, tirando até mesmo a própria identidade das pessoas. Eu falo isso porque eu já participei de projetos desse tipo na escola que ridicularizavam a família real, ridicularizavam o nosso passado. Exatamente. Então, eles levam
não podemos dizer se é de uma forma proposital ou não, mas eles levam muito para essa ridicularização ou Sim. sarcasmo, né? Para que a população não tenha um contato real com esse tipo. E quando eu comecei a envolver com o movimento monarquista, que a premissa mais interessante do movimento é que ele é partidário. Então, quando você está lá conversando com outros monarquistas, eles não estão preocupados com o partido, eles estão preocupados com a história do Brasil. Olha para você ver. E eles falam olha como que foi assim, como que foi a época, a chegada de Dom João aqui no Brasil, os benefícios. Inclusive, essa última semana eu fiz um post a respeito disso, né? Uhum. É falado nas escolas que Dom João ele fugiu, né? Fugiu, mas não fala os benefícios da chegada da família aqui no Brasil, que Com trouxe certeza. faculdade de medicina, que trouxe bibliotecas, que trouxe o Brasil mudou, né? Com a chegada da família real aqui, né? E isso eu não sei o porquê, não é falado, não é abordado, não é ensinado para as crianças, né? Aí a gente vê o distanciamento que a sociedade brasileira, que a população brasileira tem com a sua própria história, né? Porque às vezes você chega em outros países, às vezes se você chegar num norte-americano, talvez ele fale, né, da história do seu país, né, ele saiba, e aqui a gente não tem isso. A gente não Exatamente. tem, a gente tem um distanciamento muito grande. E concernente a Dom João, né, ele fugiu, mas se você for entender o porquê dele ter fugido, foi uma estratégia assim, eles na escola geralmente costumam colocar ele como um fracote por ter fugido, mas foi uma estratégia de mestre, tanto é que Napoleão disse que entre três generais que ele respeitava, entre eles estava o rei de Portugal, né, que era o Dom João. Foi uma estratégia muito incrível, porque ele salvou Portugal e também o Brasil. Ele poderia ter perdido Portugal e ele não deixou isso, né? Ou então perdido o Brasil. Então, apesar de ele ter fugido, foi um ato heróico atravessar um oceano que só os, digamos assim, marinheiros mais experientes talvez faziam, né? Ele poderia ter morrido no naufrágio, mas ele conseguiu, ele atravessou o oceano e investiu no Brasil, a terra que ele tanto amava. Exatamente. E é ensinado para a gente um lado muito distante, né, da família real. Hoje, quando se fala que existe ainda uma família real, que aqui no Brasil o pessoal como assim? Aonde isso existe? Né? É um olhar muito, apesar do contexto monárquico estar muito presente no dia a dia, né, na conversa diária, naquele bate-papo, às vezes acontecem situações, mas quando se fala em monarquia de forma geral, o pessoal enxerga um rei muito distante, que vai mandar e desmandar, mas isso é reflexo do quê? Dos ensinamentos que vem colocando nas escolas, que vem ensinando as crianças, Exatamente. né? E isso, o que acontece? Distancia a própria criança do contato com a história do seu próprio país, né? Sim, infelizmente. É Infelizmente. muito triste E, esse e, distanciamento. e Aí, hoje o movimento... Oi? Tá me ouvindo? pode falar, tô ouvindo. Tá? Ah, tá. Então, hoje o movimento monarquista ele tem crescido, ele tem consolidado mais, como eu disse lá no podcast, desde que foi a República, o modelo republicano foi implantado no Brasil, né? E provavelmente como que te ensinaram isso na escola, né? Que a monarquia caiu, né? É, bem isso. Colocaram. Bem isso. É, colocaram. O professor ainda foi generoso, mas o engraçado é que as provas que eu fazia, eu aprendi uma coisa muito importante com, acho que um professor da Unifem, não sei. Eu reclamei de que a gente não estava tendo aula direito, né? Ele falou assim, começa você a questionar os seus professores, porque eles expor aquilo que você pensa, né? E, digamos, dar um tipo de aula, e aí eles vão se irritar porque eles não vão dar o braço a torcer de que você sabe mais do que eles e vão te dar aula. E foi justamente isso que eu fiz. Então, nas minhas provas de história, a gente tinha uma aula por semana por conta do novo ensino médio. E o professor, ele não deixava a gente falar nada, porque era uma aula, né? Então, ele falava tudo o que ele queria,
contava a história da maneira que ele queria, né? Que eles foram aprendendo, né, gerações na universidade. E aí eu aproveitava, aí ele punha sempre uma questão bônus. Coloque o que você não estudou sobre isso, na minha aula, né? Mas que você aprendeu em outros lugares. Aí eu sempre colocava, desmentia muitas coisas que ele colocava, né? Acrescentava novas coisas. Isso fez com que, por exemplo, no primeiro bimestre, a gente falou sobre a Revolução Francesa, e ele elogiou muito, o que foi, na verdade, um estrago para a história do mundo e da França em si, né? Aí eu ia lá na minha questão bônus e escrevia sobre tudo isso, né? Que eu era contra as coisas que estavam erradas. E isso acabou virando meio que um plano de aula para ele, porque o que eu escrevia na prova ele dava no bimestre seguinte. Então foi muito Olha, interessante. Sim, muito e interessante. aí no final das contas, ele foi e falou assim: Nossa, Esther, o terceiro bimestre, eu elogiei muito o reinado de Dom Pedro II, né? Ele falou assim: Esther, eu concordo com você, eu quero estudar isso no quarto bimestre, o último bimestre, né? Eu falei: Nossa, ele ainda foi generoso em Muito. elogiar o Dom Pedro nas aulas, né? Uhum. Mas a gente ainda não tinha chegado a estudar meio que o período republicano, mas eles sempre colocam as pessoas da nossa monarquia como eles ridicularizam. Uma professora minha de filosofia, ela dá um projeto de iniciação científica, né, de educação básica. E ela simplesmente tem um projeto que se chama Óculos Cor-de-Rosa. Então eles pegaram uma foto de Dom Pedro montado no cavalo, né, declarando a independência, e aí com caneta vermelha eles colocaram como se ele tivesse com diarreia, enfim, e mandaram o pessoal pro óculos. Então o óculos era meio vermelho, meio rosa, a lente dele. Então quando você colocava, você não via nada disso, do que eles tinham escrito de vermelho, ridicularizando Olha, mesmo. E quando você tirava o óculos, estava tudo escrito, sabe? Aquele monte de coisa, eles falavam assim, tire o óculos rosa. Aquilo me irritou muito. E com isso, foi que eu escrevi o meu projeto para combater essas coisas que estavam acontecendo na minha escola. olha, que interessante esse relato seu. E vem a confirmar. E imagina isso a nível de Brasil, né? Imagina isso a Uhum, nível Brasil e o que isso ao longo das gerações que vem passando. Por exemplo, você relatou que você tem aula, teve aula de história uma vez por semana, né? A sim. minha, a minha geração, se eu não me falha a memória, ainda eram 3 por semana. Agora eu me falo a memória, que já tem um bom tempo que eu saí do ensino médio, mas é, eram 3, se não me falha a memória, ou 4 por semana, não me falha a memória. Mas olha, você vê, já reduziram para uma e dentro dessa uma ainda é o. Né, vamos para outros pontos. Revolução Francesa, por que a gente não aprofunda na história do Brasil, né? E vamos para Exatamente. Outros vamos lados. E outros o pior, se lados. eles tão somente contassem o que de fato foi a revolução, eles não contam. E você percebe uma Não, exaltação. A Revolução Francesa foi uma revolução esquerdista, se você for olhar, né? Então eles sim, exaltam tudo isso. E, enfim, é muito triste, mas eu não deixei de combater tudo isso. E eu acho que é importante, eu sempre incentivo, né, no meu canal, no Instagram, as pessoas a questionarem na sala de aula e não ficarem quietas com o que elas ouvem, né? Pesquisar mais a fundo se não conhece, para a gente defender aquilo que exatamente. realmente é nosso. Exatamente. E a gente aqui, e olha para você ver que a gente está falando, a gente não entrou nem em âmbito político, né, nesse bloco. A gente está falando apenas de história, né? E o quanto Exatamente. que isso é importante. Um dos pontos que eu sempre falo, a questão histórica, principalmente no nosso bloco, que é um bloco mais conservador, e isso agora Uhum. fazendo uma meia-culpa do lado conservador, é, é tão importante quanto qualquer bloco de ação. Hoje a gente vê vamos dizer assim, a direita, ela é formada de quê? Ela combate o quê? A questão ideológica. Mas muitas das vezes, essa própria pessoa que está combatendo a questão ideológica, que é muito válida esse combate e importantíssimo,
no outro bloco histórico, ele pensa à esquerda. Ou Exatamente. ele não tem um olhar tão crítico assim. Aí vem a esquerda ou vem os outros blocos e domina ele, entendeu? Então ele Exatamente. aceita a história e isso faz um reflexo enorme no Brasil como sociedade, como política, né? E você precisa da história para você entender como surgiram essas ideologias, para saber de que lado você está, né? Exatamente. Hoje a Então, gente fala, hoje vamos dizer assim, a grosso modo no Brasil, essa divisão de esquerda e direita, ela é mais concentrada em nomes, em figuras, e não em propostas, em modelos. Por que eu falo isso? Ah, mas a gente tá a direita defende família, eu sei, mas existe o bloco econômico, o bloco social, o bloco histórico, né, o bloco de, nossa, enfim, vários pontos que é necessário sim, que a gente se estabeleça, né? exatamente. Que a gente se aprofunde, né? Exatamente, é necessário que a gente se aprofunde. Aí, voltando no bloco histórico, a gente vê essa falta de habilidade, de habilidade não, de conhecimento, de querer buscar esse tipo de informação. Né? Então, a gente esquece que esse modelo republicano ele foi imposto na sociedade. Ele Sim, não foi nada proclamado. Não foi nada proclamado, não existe uma proclamação, não. Existe um golpe que derrubou um modelo e se implantou à base de repressão, à base né, de força. Então exatamente. E, não teve povo na proclamação da República. e eu estava assistindo, né, o documentário quanto à proclamação. Eles falaram que começou com uma doutrinação positivista dentro do exército. Então aí você vê a educação de novo, o trabalho que ela tem, né? O Nelson Mandela costuma dizer a frase: a educação é a arma mais poderosa do mundo, né? Que você tem para mudar o mundo. E de fato, é uma frase que faz sentido, porque com a educação você pode manipular pessoas, né? Pode manipular pessoas. Então, começou ali com uma doutrinação positivista e o pior, com a juventude, né? Eles costumam muitas vezes usar a juventude como massa de manobra. Isso é algo muito triste e que para a juventude não seja usada dessa maneira é preciso que ela tenha conhecimento, né? E sim, é necessário. Eu vou dar um ajuste na minha câmera aqui, que eu estou bem fora dos quadros. Pessoal, quem estiver com a gente aqui, se quiser dar um feedback, se está ouvindo a gente bem, se está vendo, tanto eu quanto a Esther aqui, vocês me dão um feedback para a gente aqui. A Esther acho que ainda não está conseguindo me ver, mas a live a princípio está ok. Estou conseguindo ouvir perfeito. Se vocês puderem dar um feedback para a gente aqui, por gentileza. Continuando aqui, o bloco histórico, ele é muito importante. Ele é muito importante de ação. E eu fiquei muito feliz quando eu vi você falando que teve esse projeto de inserção da história monárquica para as crianças, né? Na verdade, é mais para a juventude esse projeto, É né? juventude? Ah, tá. Você Isso. poderia falar para a gente, assim, mais esmiuçado, qual que era a ideia em si? Bom, o meu projeto, ele tem como título Desenterrando meu passado, descobrindo a minha identidade. Ah, até um dos meninos que participou confundiu meu projeto com ideologia de gênero por conta do Meu título. Eu Deus. falei, não, não tem nada a ver com isso. E o que é o meu projeto? É para a gente pesquisar, né, colocar o estudante para ser o protagonista, para ele pesquisar o que de fato aconteceu na história do Brasil e também na história de Itajubá. Olha, que Então, o legal. projeto ele visa. Oi? Legal. Sim, o projeto ele visa estudar, então, desde a criação de Portugal, a descoberta do Brasil, a vinda da família real, a independência do Brasil até a proclamação da República. Como é um projeto de lei, eu não pude escrever bom, a vontade era boa, mas até a proclamação da República. Bom, mas o que acontece? Por que desde a fundação de Portugal, a criação de Portugal? Porque se você não conhece, você só conhece uma pessoa através dos pais dela. Você muitas vezes pergunta, nossa, você é filho de quem?
de qual cidade, né? Então a gente precisa entender quem foi, digamos assim, a mãe do Brasil, né? Quem talvez possa Perfeito. ter contribuído para a história. E aí você entende até mesmo como se deu a descoberta que não foi um simples barco que se perdeu em uma rota, que apenas queria comprar especiarias e, pum, caiu no Brasil. Ah, descobriu uma nova terra. Não, eles já sabiam dessas terras. E você colocar isso como simples mercantes é você ignorar toda a história de guerras, de guerreiros, de tantas coisas de portugueses jovens. Eles podem adicionar emendas, ou seja, eles podem excluir partes do projeto, ou eles podem adicionar ou modificar. E um dos vereadores jovens queria excluir toda essa, digamos, essa linha do tempo que eu estabeleci, desde a criação até a República, né? Uhum. Segundo ele, porque eu não estava falando dos povos originários da Terra, né? Nem dos povos negros. Aí eu falei, escuta, se eu tirar isso e colocar isso que você quer, eu sei onde vai dar. Porque é o projeto da minha professora, que justamente eu construí esse para ir contra o dela, né? Então, não. E aí foi toda uma articulação para o pessoal não votar a favor da emenda dele e nós conseguimos aprovar o projeto original, como ele tá, né? Legal, que legal. Sim. E aí, então toda essa linha do tempo já envolve os povos originários, os povos negros que vieram para cá, né? Uhum. E então é toda uma linha do tempo que eu construí. E aí a pergunta que fica, nossa, mas por que você parou na República? Foi o seguinte, a gente pode já começar a estudar a história de Itajubá. Itajubá foi fundada 3 anos antes da independência do Brasil. Então, quanta história ela não tem, né? Tem uma profundidade com a monarquia muito grande. Com muito grande. certeza. E aí a gente vê que Itajubá era uma cidade polo, né? Uma cidade importante. E a gente costuma ouvir na escola que a história de Itajubá, ela meio que trava a partir do momento que o pessoal desceu a serra, fez a missa e pronto. Itajubá. Mas o que aconteceu depois da missa? Quem foram os nomes que fundaram Itajubá, né? Quem são as pessoas que construíram a universidade, né? Da Unifei, que construiu os hospitais, né? A escola de medicina. Então tem muita coisa. Olha, show, muito show esse projeto. E o que você falou é perfeito. Tem uma visão, vamos lá, a primeira parte, tem uma visão que eles distorcem para variar mais um pouco, né? Sobre o descobrimento do Brasil, jogam como que se Portugal saiu ao léu, não foi assim, né? Eles só falam da questão comercial das expedições, né? Mas eles não falam da questão religiosa, da questão de civilizatória, da questão cultural, né? Então, quando Portugal sai, né, até com apoio do lado de Roma, do Papa, né, tem até vinculações com a Ordem dos Cavaleiros Templários a descobrimento do Brasil, a origem de Portugal, os Cavaleiros Templários, as expedições de Cabral, né, que talvez poderiam estar indo para a Índia, chegaram aqui, mas eles sabiam que existiam algumas terras aqui, eles já sabiam que tinham algo para cá, a chegada deles aqui, depois a colonização, que ela é voltada só na questão, né, que foi explorado, que foi feito aquilo, né, eles não falam do projeto, do trabalho dos jesuítas, em trabalhos missionários pelo Brasil inteiro, na verdade Brasil não tinha um contexto de Brasil na época, né, para todo o território que eles chegaram, né, aqui. A história é muito grande e é muito mais profunda. E eles relatam só o raso do raso, ainda com um contexto muito negativo. Muito negativo. Exatamente. E o projeto tem também essa questão de entender que contexto as pessoas viviam, né? O que estava acontecendo no momento, né? Como o mundo pensava na época, né? Exatamente. Tem toda essa questão para você entender a história. Não é apenas olhar com o olhar de hoje para o passado. É olhar com o olhar do passado, né? Para tudo que aconteceu ali. Eles fazem um anacronismo, né?
eles querem julgar 1500 com o olhar de 2024. Questões que... Exatamente. Então, o que a sociedade pensava lá, por mais errado que seja, é diferente de hoje, né? Então, assim, e isso não é abordado, é só lançado, é deturpado, né? Entrando naquele ponto que você falou sobre Itajubá, a Princesa Isabel teve aqui em Itajubá. Sim, eu vi no podcast, eu não sabia, eu descobri ali. Princesa Isabel teve aqui em Itajubá pelos anos de 1870, 1875, 1860. Ela passou por aqui junto com Candidã, que era o marido dela. Eles estavam em excursão para Caxambu, porque Princesa Isabel ela não conseguia engravidar, né? E ela recebeu notícias que em Caxambu existiam águas, né? As águas minerais. Tanto que se você já foi em Caxambu? Não, ainda não. Então, O máximo se que eu você fui for lá foi em a Cristina. Então, se você for lá em Caxambu, for visitar o Parque das Águas lá, que lá tem água mineral, você vai encontrar a fonte Princesa Isabel, a fonte Dom Pedro I. Por quê? Ela foi lá e foi fazer um tratamento à base das águas que já tinham lá. Então, ela passou por aqui com a comitiva dela, ela esteve aqui em Itajubá, ficou alguns dias aqui, entendeu? E a gente tem relatos de pessoas que teve papel importantes na corte com Dom Pedro II e foram daqui, de Itajubá, daqui da região, entendeu? Então tem um laço enorme cultural que não é falado, não, eu vejo esse projeto aí como assim, importantíssimo, importantíssimo para resgatar essa questão histórica, cultural. Sim. E o projeto ainda vai um pouco além, ele é voltado para os alunos do ensino médio, né? A professora, ela tem esse projeto que eu mencionei, né, de ridicularizar a nossa história, e é voltado então para ela pega um pouco dos alunos do ensino médio e nono ano. Então eu decidi criar para o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, né? E as inscrições são ilimitadas, no caso da Câmara Jovem são 22 alunos apenas, né? Tanto de escola particular quanto pública, mas nesse projeto seria inscrições ilimitadas. E o projeto ele vai ser coordenado pela Escola do Legislativo Professora Aides Rabelo, que é exatamente isso que você falou, é a partidária, ou seja, eles ensinam o que é política de verdade, né? O que é política, o significado de política, então não é uma questão partidária. Quem debate partido ou ideologia são os alunos que ali estão, né? O seu posicionamento, a sua opinião. Mas é um trabalho completamente apartidário e que eu gostei muito. Que se fosse colocado na escola, porque tem como você criar um projeto, né? Para se inserir, não seria da mesma forma. Colocariam ali professores que já têm uma mentalidade, né? Que vem das universidades. E ali não, você com a escola legislativa, eles levariam os alunos a museus, a fazer pesquisas, e o protagonismo vem do jovem, algo que eu cheguei a participar desse projeto de ridicularização, né, da família real, e inclusive eu saí, porque eu não gostei. A professora também não deixava os alunos serem protagonistas de suas próprias pesquisas. Ela mandava e ditava o que eles tinham que escrever. Então isso me irritou muito, porque eu não gosto que mande naquilo que eu vou escrever, né? A não ser que esteja realmente errado. Então, o projeto ficou sob responsabilidade da Escola do Legislativo, que é incrível. Então, ela pode fazer parcerias ali com a Câmara, visitas a museus, enfim, desenvolver toda uma pesquisa e depois de todo esse trabalho, não guardar só com eles, fazer uma apresentação para o poder legislativo, executivo e também para a nossa cidade, para que mais pessoas conheçam a nossa história, né? Então, é um projeto bem abrangente.